Bem, no final de 2019, começaram a surgir na China casos de uma doença misteriosa. Interessante que depois que começou a surgir esses casos de uma doença misteriosa, cerca de um mês depois, o governo chinês eles automaticamente anunciaria um lockdown na cidade de Wuhan, que foi na verdade o epicentro da epidemia. Então eles anunciaram lockdown naquela cidade, onde existia aquele mercado, conforme nós já ouvimos falar, que foi o epicentro da epidemia. O interessante é que naquela ocasião, quando eles foram perguntados concernente a essa doença, essa pandemia, né? Os governantes chineses eles avisaram que o surto estava sob o total controle, que a população não precisava estar preocupada, que tudo estava sob controle. Mas vamos analisar como é que é essa cidade. Essa cidade conforme nós observamos, a cidade de Wuhan. Bem, nessa cidade em Wuhan existe um mercado. E neste mercado, onde podemos dizer assim, nós conhecemos como feira livre, né? O que é que ocorre? É normal nesses mercados existir o comércio de morcegos, serpentes, sapos, cães, gatos, ratos, ou camundongos e assim por diante. Eles comem, é normal para os chineses comer morcegos, serpentes, sapos, cães, gatos, ratos e assim por diante. Ou seja, nesse mercado eles comercializam tanto animais vivos quanto animais mortos. Ou em outras palavras, pelo menos até a pandemia, a China ela não tinha uma lei sanitária que combatesse tal porcaria. E a população prontamente apoiava toda essa falta de higiene. O que ocorria é que era costume. Hoje nós temos a preparação, dos espetinhos, que as pessoas comem espetinho de carne com calabresa nas ruas e assim por diante. E eles também têm esse costume, só que eles preparavam no espetinho, era espetinho de morcego. Mas será que só era um morcego limpinho? Não, o morcego, ele era com tripa e tudo para vender. Um morcego com tripa, eles preparavam o espetinho e prontamente os chineses, eles degustavam deste morcego na feira livre ou no mercado de Wuhan. Então era bastante costumeiro, todo esse manuseio dos animais, comer morcego, comer serpente, comer sapo, comer gato, comer rato e assim por diante, era bastante costumeiro da cultura deles. Agora, em decorrência de tanta falta de higiene, é que veio assim os primeiros indícios do coronavírus. Se nós fizermos assim uma reprise das pandemias que existiram através da história, nós podemos observar que todas essas pandemias estavam relacionadas à falta de higiene. Se nós analisarmos a peste negra e outras pandemias, nós vamos observar que foi a falta de higiene, a falta de saneamento básico que levou a muitas doenças que disseminou na época milhões e milhões de vidas. Agora vamos falar sobre a coronavírus, que é a doença atual, a doença existente, a que nós estamos enfrentando, que tem dado muita dor de cabeça e que tem feito com que muitas pessoas chegam ao ponto de perder as vidas, perder suas vidas e muitas famílias serem disseminadas da face da terra. Quais são os sintomas? Normalmente o coronavírus, os sintomas são febre alta, perda do paladar,
enxaqueca. Tudo isso são alguns dos sintomas do coronavírus. O que é que ocorre? O vírus, ele causa uma grande pneumonia, né? Nós conhecemos a pneumonia, mas aí nós podemos destacar que o coronavírus na verdade uma pneumonia em um grau bastante elevado. E aí, como toda pneumonia, o coronavírus ele atinge os pulmões. A pneumonia é uma doença dos pulmões. Obstrui, fica cheio de catarro, né? E aí chega um ponto que o cidadão não consegue respirar. Então o vírus causa uma grande pneumonia, os pulmões ficam cheios de muco, e eles começam a trabalhar abaixo dos níveis normais. E o que ocorre? Como o corpo fala, o corpo ele pede mais oxigênio e prontamente o pulmão não consegue fornecer. É por isso que quando a pessoa está em estado elevado, o coronavírus já está em estado avançado, é necessário a utilização de oxigênio. Ou seja, é necessário que a pessoa seja automaticamente entubada. Uma outra coisa interessante que, através do decorrer da história, nós aprendemos que a pneumonia ela é bastante comum em adultos saudáveis. Normalmente a pneumonia ela ataca mais nos mais velhos e crianças, que normalmente correm o maior risco da pneumonia. Então ela tem uma força maior. O que foi observado? Que essa doença ela veio em uma proporção tão alarmante que ela começou a atingir os pulmões de adultos saudáveis. Foi por esse motivo que médicos, cientistas, eles começaram a correr e começaram a perceber que existia algo de errado, né? Essa doença normalmente afeta velhos e crianças, agora está afetando adultos saudáveis. Tanto que quando nós reprisamos as primeiras histórias concernentes a coronavírus, nós podemos observar que logo de início, podemos dizer assim, uma equipe médica, ou seja, quase a metade de um hospital foi contaminado. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos saudáveis, foram assim contaminados pelo coronavírus, depois de um primeiro caso existente. Um outro ponto importante é que existem diversas maneiras do corpo ele poder manifestar a infecção nos pulmões. Uma dessas maneiras é a febre, dores musculares e outras dores. Também, em decorrência, pode desenvolver tosse e, em seguida, a falta de ar ou do oxigênio. A pneumonia, na verdade, ela era uma das maiores assassinas em todo o mundo, mas apesar dela ser uma das maiores assassinas em todo o mundo, ela sempre afetou os mais jovens e os mais idosos. Pessoas saudáveis nunca, normalmente na história humana, eles não eram contaminados. Mas o que ocorreu foi que, devido à habilidade do vírus de produzir, de continuar se reproduzindo aos bilhões, ele sofreu assim mutações. Ou seja, em outras palavras, o vírus, que na verdade ele estava dentro do animal, conforme nós falamos lá no mercado em Wuhan, né? Os vírus projetados nos animais, ele conseguiu se deslocar entre diferentes espécies e chegar aos humanos. Onde é que estava esse vírus? Os animais. Mas a falta de higiene foi tão grande que ele conseguiu se deslocando, Passou de um animal para outro, do outro animal para outro, e aí foi criando mutações, e aquilo que parecia inofensivo para o ser humano conseguiu atingir os humanos. Por que isso ocorre? Porque, na verdade,
o vírus ele está constantemente procurando novas espécies. Ele está procurando novas oportunidades para se propagar. Normalmente as doenças zoonóticas elas são transmitidas de animais para humanos. Foi isso que ocorreu com o vírus o chamado coronavírus. O que são os vírus, gente? Na verdade, os vírus eles são parasitas intracelulares perfeitos. Eles são parasitas intracelulares perfeitos, pois uma vez que eles ganham acesso às células hospedeiras, conseguem usar o maquinário do hospedeiro para produzir mais cópias de si mesmo. Mas o que é que ocorre é que o processo de transferência do vírus de uma espécie para outra não é fácil, né? Geralmente termina em fracasso. Ele reproduz, mas não consegue chegar ao que ele se deseja, né? Mas por que isso ocorre? Por causa da diferença genética dos dois hospedeiros. Mas o que é que ocorre? Que o vírus ele tem uma habilidade, ele tem uma grande habilidade de se reproduzir aos bilhões. E aí, ao reproduzir aos bilhões, ele consegue sofrer mutações, e uma mutação rápida. O interessante é que a maioria das mutações não ajuda o vírus a alcançar o alvo, vamos dizer assim, a alcançar o ser humano, né? Mas por um acaso, uma dessas mutações, apesar de se reproduzir bilhões, algumas dessas mutações pode permitir que ele seja transferido a uma nova espécie. Normalmente ele consegue de um animal para outro animal, mas aí, apesar de se produzir bilhões, e aí algumas dessas mutações, vão lá que 2, 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20, conseguem atingir uma nova espécie. E aí, com o tempo, as probabilidades que o vírus possa conseguir alcançar esse salto, prontamente ele aumenta de uma forma avassaladora. Podemos assim dizer assim, de uma forma exponencial. É por esse motivo que o mercado de animais é extremamente perigoso. Por quê? Porque normalmente lá o vírus ele tem a chance de entrar em contato com muitas espécies diferentes. Se nós formos visualizar o mercado lá em Wuhan, onde começou o coronavírus, eram animais lá jogados, sangue, fezes de animais, já que eles comercializavam animais vivos e mortos, urina, e algumas pessoas tentando lavar, toda aquela falta de higiene. Perceberam? Então nós observamos que por tentativas e erros, quando essas espécies, ou quando o vírus, eles conseguem sair, ele consegue atingir o ser humano através do material fecal, da urina, já que muitos animais são abatidos dentro desses mercados. Conforme eu já falei, eles comercializam animais vivos e mortos. E animais praticamente que no mundo ninguém utiliza como alimentação. Mas eles prontamente, eles utilizavam ou utilizam, não sei como é que fica hoje, como o morcego, como o cão, como o gato, como o rato, o camundongo e assim por diante. Então, em decorrência de tudo isso, isso levou a contaminar o ser humano ou todo o mercado, Assim, o vírus, ele acaba assim, na verdade, ele acaba infectando muita gente. Em decorrência disso, disseminando muitas vidas. Um outro ponto importante é que quando o vírus ele faz a transição do animal para o ser humano, as consequências são inúmeras. Chega a ser das consequências inofensivas às consequências fatais. O interessante é que um grupo de cientistas analisando no microscópio de elétron,
eles conseguiram enxergar uma espécie de coroa em torno desse vírus. É por isso que ele é chamado de coronavírus, porque essa coroa que eles conseguiram observar, enxergar em torno desse vírus, essa coroa, na verdade, em volta do vírus, é a proteína. É essa proteína que ajuda o vírus a entrar nas células humanas. Na verdade, alguns vírus, em toda a nossa história, eles, se fizermos uma pesquisa, nós vamos descobrir que eles são moradores permanentes da população humana. Eles são endêmicos. Normalmente eles causam resfriado comuns e outros que surgem de tempos em tempos, né? Então eles causam resfriado comum, então são alguns vírus. Mas o que ocorre é que existem outros vírus que ocorrem de tempos em tempos. E normalmente são coronavírus que sofreram mutações de tal escala que essas mutações graves, normalmente, elas chegam ao ponto de atingir os seres humanos. Em 9 de janeiro de 2020, em Wuhan, o novo coronavírus causa a sua primeira morte. A vítima é um homem de 61 anos que havia visitado o mercado de Wuhan. E o mais preocupante é que cerca de 5 dias depois, sua esposa, que não havia ido ao mercado, foi diagnosticada com coronavírus. Isso provou que aquele vírus novo, aparentemente novo, desconhecido, ele era algo transmitido. E hoje nós sabemos que esse vírus ele pode ser transmitido através de gotículas de alguém gripado, de tossir ou de respirar. Você pode transmitir o coronavírus, aperto de mão e assim por diante. Interessante que antigamente era costume, né? As pessoas estavam gripadas e a pessoa tossia perto de outro. A pessoa até mesmo espirrava próximo de outro. E aí quando você se queixava, a pessoa ainda achava ruim, né? Dizia que você era tirado, né? Isso era bobagem. Então hoje essas pessoas que analisavam assim, que tinham o costume de espirrar em cima de outro, de tossir em cima de outras pessoas, hoje, vamos imaginar que hoje elas têm a consciência do grave erro que elas cometeram durante toda a sua vida, né? Até mesmo achando, né? Ficando magoado ou magoada quando alguém lhe chamava a atenção. A falta de higiene e o perigo que essa pessoa causava a outras pessoas. A pessoa infectada pelo coronavírus, ela pode liberar milhões de vírus, podendo infectar mais de 10 pessoas. Isso ocorre, na verdade, de uma forma proporcional. Agora, o que é o coronavírus? Na verdade, gente, o coronavírus é uma pneumonia em estágio extremamente avançado. O que é uma pneumonia? Vamos dizer assim, olha, como o nosso ditado popular, um catarro no pulmão. E esse catarro no pulmão, normalmente, desde a infância, nós aprendemos, é aquela gripe mal curada, né? Tem uma tosse, você não toma um remédio direito, ou se não toma um remédio, o remédio, em vez de jogar o catarro para fora, joga para dentro, e no lugar de melhorar, só faz piorar. Normalmente as mães, antigamente, nós utilizávamos chá de folhas e assim por diante, né? Diversos remédios aonde conseguia logo expulsar o catarro, né? Mastruz, né? Aquele xarope de cebola, mel, ovo de quintal, óleo de riça, aonde conseguia assim logo jogar o catarro para fora. E alguns até preferia alguns remédios, né? Procurava os médicos e assim por diante. Em alguns casos conseguia até a cura e aí conseguia se livrar da gripe ou até mesmo do início de uma pneumonia. O interessante é que essa pneumonia lá no passado, quando ela era mal curada,
levava antigamente a tuberculose, né? O estágio ficava tão avançado que levava aquela doença, a tuberculose, que há muitos anos atrás não existia cura, não existia remédio, não existia nada. Hoje já existe cura quando ela é descoberta em estágio inicial. Então, na verdade, essas doenças do pulmão, ela sempre existiu há décadas, né? Ela ataca, e normalmente essa doença, ela ataca em época fria. Isso talvez seja um motivo tão avassalador que nessa atual época que nós estamos vivendo, visto que trata-se de uma época fria, nós estamos observando um surto de mortandade de uma forma avassaladora, né? Observe que meses atrás, né, um mês atrás, chegava estourando 2.000 pessoas mortas diariamente. Hoje nós estamos observando um aumento. E nós sabemos que normalmente essas doenças de pulmão, ela piora normalmente em época de frio. E nós estamos vivendo uma época de frio. Então essa talvez pode ser um dos motivos do número de mortos ter assim aumentado. Agora, o que é que nós podemos fazer para combater o coronavírus? O primeiro passo é combater o sistema imunológico, porque qualquer doença, quando ela chega e ela encontra o sistema imunológico fraco, ela atinge com a maior ferocidade. Recentemente, ouvindo uma nutricionista, ela falou que essa época que nós estamos vivendo não é época para fazer dieta, né? Não é época para dieta, certo? É a época que nós temos de nos alimentarmos, de preferência vitamina C, verduras, frutas, e fazermos assim uma pesquisa cabal. Quais são os alimentos que conseguem proteger o nosso sistema imunológico? Hoje nós temos a internet, nós temos diversos meios que nos ajudam a fazer uma pesquisa cabal, porque quando a doença vem e ela encontra o sistema imunológico mais frágil, ela detona. Nós aprendemos o que a pneumonia antes da coronavírus, ela atacava quem? Pessoas idosas. Por que pessoas idosas? Porque quando a pessoa chega na idade, a pessoa fica idosa, a nossa resposta imune diminui com a idade. Ou seja, o nosso sistema imunológico reduz. Então, aquela força que você tinha mais jovem, né, quando você fica na idade, seu sistema imunológico, a resposta a ele é de uma forma mais reduzida. É por esse motivo que quando o coronavírus apareceu, ele saiu detonando com pessoas de idade, né? E também detona as crianças, né? Porque as crianças podemos dizer assim, seu sistema imunológico está em formação. Por esse motivo que essas doenças pulmonares, né? Ela normalmente nós aprendemos ataca com a maior ferocidade. Mas o que é que levou os médicos e os cientistas a suspeitarem do coronavírus? Porque eles começaram a ver pneumonia em pessoas saudáveis. Médicos, enfermeiros saudáveis que cuidaram daquele primeiro paciente lá em Wuhan, foram assim praticamente, a metade do hospital foram assim contaminados. Então eles começaram a se perguntar como é que uma pessoa saudável contrai a pneumonia. Se isso é algo costumeiro de pessoas idosas e pessoas mais jovens que ainda estão com, vamos dizer assim, o sistema imunológico em fase de formação. Ainda está formando o seu sistema imunológico em fases iniciais. Então foi isso que levou eles a observarem que existia algo de errado. Então o que é que nós aprendemos em decorrência disso, gente? Nós aprendemos algo interessante, que deu início a um resfriado, a uma gripe, nós devemos combater ferozmente. Imediatamente, não vacile. Vitamina C para cima, antibiótico, e se for necessário, procure logo ajuda médica.
Uma outra coisa interessante que nós devemos estarmos alertas é que o coronavírus nós temos assim a vacina, mas nós devemos estarmos cientes que a vacina ela não protege 100%. O índice de proteção da vacina não é 100%. Na verdade, o que é que a vacina faz? A vacina ela reduz as probabilidades de você ficar doente, lhe ajuda. Ou seja, lhe ajuda a fortalecer os seus, vamos dizer assim, o seu sistema imunológico, os seus anticorpos. Então, se você tem uma alimentação balanceada, se você já está fortalecendo os seus anticorpos e você toma a vacina, realmente vai ser de grande ajuda. Mas nós temos que lembrar que a vacina não protege 100%. Por quê? Porque muitas pessoas acham que tomou a vacina e já está livre, não vai pegar o coronavírus. Nós já temos experiência, provas, pessoas que conseguiu tomar a segunda dose e logo em seguida morreu. Perceberam? Então isso prova que a vacina não protege 100%. Ela apenas reduz as probabilidades de você ficar doente. Porque nós já temos casos de pessoas que tomou a segunda dose e morreu, conforme eu acabei de falar. Mesmo depois da vacina, os cuidados continuam sendo os mesmos. Alguns tomam a vacina e querem ir para a galera, né? Achando que já pode fazer tudo. A vacina, na verdade, ela não é mágica. O que é que a vacina faz? A vacina reduz as probabilidades de você pegar o coronavírus. Mas ela não dá 100% de certeza de que você não vai pegar o coronavírus. Então, já que a vacina faz a parte dela, você tem que continuar fazendo a sua parte, né? E nós já temos até mesmo algumas enquetes, algumas provas, algumas pesquisas que as pessoas vacinadas com o Coronavac têm baixa quantidade de anticorpos. Os estudos que foram feitos realmente comprovaram isso, que eles conseguiram baixa quantidade de anticorpos. Então, o que é que isso nos ajuda? Nos ajuda a ficarmos alerta, né? A não imaginar que apenas só a vacina vai ser o suficiente para que nós possamos sair dessa. Nós temos que continuar nos alimentando, continuar nos protegendo, continuar protegendo nosso sistema imunológico, utilizando bastante vitamina C, frutas e verduras e mantendo os mesmos cuidados, mesmo recebendo a segunda dose da vacina. Então, gente, este é o vídeo. Se você gostou, compartilhe para um amigo, para um conhecido. Se você gostou, inscreva-se no canal, porque isso vai possibilitar que mais pessoas possam assim participar ou assistir os nossos vídeos. Brigadão, gente, obrigado e até a próxima com novos vídeos. Brigadão.